Retomamos as atividades do terceiro Colóquio Internacional de Direito e Literatura. Convidamos para a composição deste segundo painel os professores Douglas Checanho, professor Luciano Migliavaca e Alexandre Moraes da Rosa. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você. Obrigado. Na verdade, isso é uma homenagem a todos os juízes do Brasil. E aí fizeram aí coisa da RIET, uma homenagem com a música, a trilha sonora que os tribunais agora, quando a gente entra na sala de audiência, esse cara sou eu. Passamos a palavra diretamente ao professor Luciano Migliavaca para as saudações. Bom dia a todos. Agradecer a presença de todo mundo no auditório, prestigiando essas duas figuras excelentes. Fazer uma breve apresentação, porque o tempo é reduzido e eu preciso coordenar e regrar esse cara. Então já passo de imediato a apresentação. O professor Alexandre Moraes da Rosa, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor adjunto do Processo Penal e do mestrado da Federal de Santa Catarina, professor da Univale, juiz de Direito e coordenador do Grupo de Pesquisa Judiciário do Futuro. De antemão, até porque vocês vieram ouvir os dois palestrantes, e depois eu faço a apresentação do professor Douglas. Já passo a palavra para o professor Alexandre, para que faça a sua exposição. Gostei do microfone de lado aqui, né? Bom, eu sou muito grato a todos vocês que vieram ao seminário, que vieram ao congresso que é realizado com grande sacrifício, porque consegui dinheiro para fazer todo mundo estar aqui, comprar a alimentação de todos nós, ou seja, um trabalho de Sísifo, alguma coisa que um mês antes o André perde os cabelos e um dia ele chega a ficar careca como eu, ainda mais com a pequena, da Valentina. Então, de alguma maneira, é sempre o dia dele vai chegar, a Valentina essa noite dormiu às 3 da manhã, e ele vai cada vez se especializar mais e na adolescência todos os nossos problemas estarão resolvidos. É engraçado. E a adolescência hoje começa mais cedo. Então eu fico muito contente de dividir a mesa com o Diego, com o Luciano, em rever o Albano, tê-lo ouvido falar ontem com a Ângela sobre o Vará, um sujeito com o qual eu tenho muita saudade. E saudade é uma coisa difícil, sempre chega outubro, dia 31 ele faria aniversário, então, de alguma maneira, é difícil. Se for para mim, eu não estou, tá? O celular, diz para ele desligar mais tarde. A ideia de estar aqui com a Carol, com a Henriette, com todos nós aqui, é que possamos, de alguma maneira, entender até que ponto a literatura pode nos ajudar a tornar o direito um pouco mais interessante, dar um pouco mais de sabor em relação ao direito, como poderia nos apontar Barthes. E ontem eu fui instigado pelas falas do Albano, da Ângela, sobre o Vará, e queria dizer para vocês que Frederico II foi o rei da Prússia, e ele tinha uma grande preocupação. Qual é a língua originária? Qual é a língua originária? E isso Jacinto apontou para nós há muito tempo, nós ficamos discutindo, ou seja, nós precisamos entender o mundo a partir de um lugar. E nós entendemos o mundo, e Frederico II tinha essa dificuldade. Qual a língua originária? Então ele pegou 40 crianças recém-nascidas, retirou as crianças de sua família, colocou num castelo, isso é um fato real, com cuidadores mudos e cuidadores que eram proibidos de falar sob pena de morte. As crianças foram crescendo, foram todas elas morrendo. A que mais sobreviveu tinha 7 anos e não falava, não entendia, não se comunicava. Por quê? Porque nós dependemos de receber da geração que nos antecedeu o regime simbólico pelo qual nós vamos operar. Nós falamos português porque nascemos no Brasil, um pouquinho mais abaixo falaríamos espanhol. Um pouquinho mais acima vocês falam um português mais cantadinho como o meu, aqui vocês falam um outro português. Ou seja, nós temos uma geração que nos antecede e essa geração condiciona o sentido pelo qual nós entendemos as coordenadas da nossa realidade.
E isso tem um aspecto importante porque os nossos professores, a nossa estrutura teórica vai condicionar o nosso sentido. Nós somos ensinados, não é nada natural. O direito não é natural, nós aprendemos artificialmente como coordenar a nossa estrutura. E nós aprendemos isso de uma maneira, arrisco dizer, errada. Sérgio Aquino, Lênin Streck, ontem na mesa com o Jacinto, foram mostrar. Hoje, nós teríamos uma maravilha. Eu sou partidário do Lênin Streck, mas todas as colunas dele, todas as semanas, me convencem cada vez mais que nós trabalhamos com juízes inautênticos. E se nós trabalhamos com juízes inautênticos, com um judiciário que pensa de maneira inautêntica, não adianta eu querer levar um pendrive e enfiar na cabeça do juiz para entender o que é a diferença odontológica, eu não tenho como saber isso. O Fausto sabe, o Calvo sabe, o Marcílio sabe. Nós não podemos dialogar com uma língua com alguém que não domina. O cara não sabe. Você fala para ele de viragem linguística, ele acha que é alguma viragem de alguma coisa, de página, de alguma coisa, porque para ele o significante desliza para outro lugar. Nós trabalhamos com juízes inautênticos e talvez a literatura seja o grande mecanismo para trabalhar conosco e nos mostrar essa inautenticidade do direito. Daí que a figura do juiz, e ontem foi muito engraçado, porque nós trabalhávamos com isso, e o Eduardo Rego tem uma dissertação sobre o Tribunal do Júri em Kafka, que eu tive a honra de participar, e eu fico enchendo o saco dele para que ele publique o livro, porque vale a pena ler. Nós temos a literatura nos dando uma série de metáforas no tocante a como entender isso. E aí, eu muito rapidamente decidi trazer para vocês a ideia do Carlos Ginzburg, um livro, Os Vermes e os Queijos, em que ele trabalha a noção do processo do Menóquio, que foi processado porque não concordava com as ideias da igreja na época. O processo é um processo real e mostra toda uma trajetória da Inquisição, de como o processo se dava. É bem interessante perceber, nessa lógica que nós temos do processo, e o Carlos Ginzburg é um livrinho muito legal, porque ele começa a construir, professor de processo penal, eu volto e meia, eu uso um semestre com meus alunos, eu faço com que eles leiam o processo para entender essa questão. E eu tive uma orientanda, a Gabriela Paulo, que fez uma monografia sobre esse livro, linkando com o lugar do juiz no processo penal brasileiro. Daí que, o que é legal, naquele momento histórico do processo dele, quem garantia o mundo, o homem medieval existia porque Deus existe. Não tinha outro ponto de... O CEO do mundo medieval ocidental era Deus. Deus garantia tudo. E qualquer perspectiva contra Deus era garantida pelos papas e pelos os reconhecidos como membros dessa entidade e desse movimento da Inquisição do século XIII. Os juízes tinham um papel de protagonismo, de ser aqueles iluminados que tinham acesso às escrituras, àquilo que seria a interpretação verdadeira. Ok, isso aconteceu durante muito tempo. Nós tivemos, por assim dizer, com o iluminismo, a transferência dessa perspectiva para a razão, mas Pierre Legendre mostra para todos nós que a passagem do modelo medieval para o modelo laico, o modelo iluminado, faz com que a razão ocupe o lugar de Deus. E, nesse lugar da razão, somente manteve-se o lugar do juiz como aquele que pode dizer alguma coisa mais. Daí que a música que a Henriette brincou comigo, e o Nelson sabe que a gente vive batendo nisso, o juiz acha-se o cara. O juiz era o cara no medievo, no sentido de ter as portas do sentido. Vará nos criticou barbaramente o juiz a partir da noção de senso comum teórico. Depois, com o iluminismo, o juiz, por assim dizer, mesmo laicizado ou parcialmente laicizado, ocupa esse lugar, e hoje nós vivemos a selvageria do que ontem o Lênin falou no tocante à autonomia do juiz. Hoje, eu posso dizer para vocês, fazendo parte da magistratura, que o cara se acha coroado rei de sua unidade. Ele acha que ele passou num concurso público que muitos são chamados, poucos escolhidos, 20 mil se inscrevem, passam 12, o cara se acha a última bolachinha do pacote. Ele toma posse e ele acha, de fato, que ele cada vez que ele tem que decidir uma ação, se pergunta a sua opinião. Então, ele foi coroado o rei da sua unidade e ali ele acha que ele vai aplicar o direito que ele quiser. Ontem, e no nosso dia a dia, eu escrevi esse livrinho,
que é o guia compacto do processo penal, que está para vender na livraria. Eu não estou vendendo, não estou roubando, não estou matando, não estou estuprando ainda, mas eu poderia, quem sabe, no futuro fazer. E aqui no livro é sempre uma possibilidade. Aliás, interessante, digamos. Dia desses eu estava dando aula, eu estava contando ontem para a Eliette, que eu estava dando aula e ato falha é uma coisa legal, mas ele está gravando, eu não posso contar, quem sabe mais tarde. E o Hamilton conta uma coisa que é muito legal, ele narra uma coisa. Vejam só, quando eu tomei posse, 20 mil inscritos, passam 20. Eu passei em primeiro lugar. Porra, esse cara sou eu. Aí eu tomo posse, aquele lenga-lenga todo, achando que o cara que vai ter responsabilidade, bababá. Aí eu ganho no primeiro dia a prece do juiz. Olha só o que é a prece do juiz. Aí depois vocês me perguntam o que isso vai dar. Com todo respeito a quem fez a prece. Senhor, eu sou o único ser na terra a quem tu deste parcela de tua onipotência, o poder de condenar ou absolver meus semelhantes. Diante de mim, as pessoas se inclinam, a minha voz acorrem, a minha palavra obedecem, ao meu mandado se entregam, ao meu aceno as portas das prisões se fecham, quão pesado e terrível o fardo que pusesse em meus ombros. E quando um dia, finalmente, eu sucumbir, e já então como réu comparecer à tua augusta presença para o último juízo, olha compassivo para mim, dita, Senhor, a tua sentença, julga-me como o Deus, eu julguei como homem. O que isso pode dar? Merda. Só pode dar merda. O cara se acha a última bolachinha do pacote, e aí você consegue entender como é difícil tirar esse negócio, essa estrutura. O cara aprende teoria geral do processo, como Oscar Billow, que diz o quê? Vértice, as partes têm a obrigação de me dar o direito, de me dar os fatos, o juiz te dá o direito. Isso é altamente autoritário, isso é de uma ignorância teórica absurda, mas em toda a graduação se ensina esse troço. E aí o que faz? Depois tu não entende porque que o juiz não quer te responder todos os argumentos das partes. Claro, ele é o cara, ele só tem que dizer o argumento, você só tem que trazer os fatos, dá-me os fatos que eu te dou o direito. Esse é o direito que se ensina e se potencializa o lugar de exceção do juiz, que sofre, todavia. O Luciano dá aula disso e nós vamos poder resgatar essa questão. Bom, eu sou mordido pela psicanálise por ter estudado com Jacinto, ter feito curso de formação com Quiné, então a gente vai por esse lugar. Daí que nós temos quando nós falamos de registro, isso não tem como aprofundar, mas me parece importante entender algumas coisas. Para nós, o mal-estar da civilização deveria ser lido, até como literatura. Freud ganhou o prêmio Goethe, aliás. E isso fez com que nós pudéssemos entender que são 3 vícios, 3 feridas narcísicas nossas. Se eu pudesse, eu não morreria nunca. Todos nós vamos morrer, mas ninguém aqui nessa sala acredita. Ninguém. Segundo, se nós pudéssemos, nós dominaríamos a natureza. Dia bonito, dia claro, agora com sono, apaga o sol. Nós dominaríamos a natureza. O rio vai para lá, o rio vai para cá. Seria maravilhoso. E se eu pudesse, eu dominaria todos vocês. Eu queria ser o cara, e todos nós queríamos ser o cara. Não vim me dizer que não queria, porque se o cara lá no cantinho pudesse, ele dominaria. Esse é o dilema, eu não posso. Mas pela estrutura que nós construímos do Poder Judiciário, esse falso lugar de ocupar uma exceção tão caro a Schreiber, por exemplo, se faz com o Schreiberzinho tupiniquim, que tem o seu reinadinho, e tão difícil para ele é se aposentar. Ele quer aos 70, aos 75 anos, e como diria Vará, depois ele se aposenta, é uma terça-feira, às 16h, ele está no supermercado fazendo compras. O gap imaginário desse lugar é alguma coisa assustadora. Ele se sustenta com maior rigor no processo penal, porque nessa estrutura, e aí o Menóquio entra no queijo dos vermes, ele vai mostrar o julgamento. O julgamento é um julgamento de salvação, é um julgamento de pecado, é um julgamento que não tem outra coisa a não ser a estrutura religiosa. A gente pensa o direito penal, crime, pecado, confissão. Todos os filmes, nós fomos trabalhar ano passado Desonra, por força do André, lá no direito de psicanálise. Não basta se arrepender, tem que ser sincero, tem que ser arrependido.
Você tem que se arrepender, pagar uma pena, se reabilitar, ir adiante. A estrutura religiosa da salvação é a mesma. Nós procuramos em Camille, no estrangeiro, quando o juiz balança o crucifixo diante de Merceau e pergunta: você não se arrepende? Ou seja, tem toda uma estrutura religiosa que é uma carga desgraçada. E o CNJ diz que não tem problema deixar o tal do crucifixo em cada sala de audiência. Tem colega meu que faz prece, tem colega meu que é espírita que dá paz, tem colega meu que manda para o raio que o parta, para o diabo que o carregue. E aí eu estou pensando em virar em um bando e vai botar um ogão lá na sala de audiência para pedir licença a mamãe Oxum, pedir licença a papai Oxalá. Porque se é uma democracia, eu também quero agora fazer um centro e um bando dentro da minha unidade, porque nós vivemos numa democracia. Isso é desesperador. Nós não fizemos ainda no país uma perspectiva laica, e quando se trata de verificar o direito penal, a metáfora da literatura é muito, muito, muito interessante. Nós ainda pensamos dessa maneira. Queria também fazer uma homenagem, ontem foi muito legal o teatro que apresentaram aqui, porque mostra uma realidade brasileira. Os juízes são comprados pelo establishment do dia a dia, e eles decidem justamente assim. Em relação à propriedade, eu fiquei extremamente feliz com o grupo de Uberlândia, que os juízes são, na sua grande maioria, isso tem que ser dito, agentes do capital. Eles não estão aí para fazer qualquer outra coisa senão ser agentes do capital. Não por isso, hoje nós somos o maior salário da República. Isso chama-se cooptação ideológica, Gramsci sabia muito bem. Fiz esse registro porque é muito interessante falar sobre reforma agrária num país em que a coisa acontece sem que nós tenhamos responsabilidade, muitas vezes, sobre isso. E aí, o legal de ler o Queijo e os Vermes do caso Ginsburg é lê-lo a partir do Manual dos Inquisidores. Acho que essa dupla face do Manual dos Inquisidores consegue mostrar a leitura jurídica de como nós faríamos isso e mostrando como era o processo de Inquisição. O processo de Inquisição era tão interessante nessa perspectiva porque nós tínhamos o que? A culpa pressuposta. O inquisidor tem certeza de que o sujeito é culpado. E aí é muito fácil. Isso é uma leitura do ponto de vista analítico paranoico. A paranoia é um lugar em relação à lei, nós não estamos dizendo que todos os juízes sejam paranoicos, mas o lugar que ele ocupa no processo penal é um processo paranoico por excelência. Ele tem a verdade. E percebam, ele não tem qualquer verdade, ele tem toda a verdade. Ele é o cara. Eles dizem assim, alguns colegas meus, criam regras de bolso. Eles olham para os olhos das testemunhas e conseguem saber se eles estão mentindo. Porque você tem que pensar assim, o efeito disso. Alguém tem que decidir nessa democracia. E, por mais que eu reconheça, eu fui estudar Pier Giorgio de Fred por força do Jacinto, eu fui estudar Bertrand Russell e eu aprendi uma coisa. E Kelsen não é trouxa. Kelsen, quando diz lá que o sistema fecha, porque ele estudou teoria dos conjuntos, Cantor. Ele sabe que para um sistema ser coerente, ele tem que ser incompleto. Um sistema que é completo, ele é incoerente. Como assim? Na tua casa manda tu. Tudo que tu decidires é fechado. Logo, tem um cara que dá a ordem, a coisa se organiza. Quando tem dois, é casado, não é mais assim. Porque às vezes tu vai fazer concessões. Então, caramba, do ponto de vista teórico, um sistema só é fechado se tem alguém que manda, se tem um CEO. Esse é o problema. E aí tu não adianta querer segurar, porque aí, nesse lugar que fecha o sistema, não tem metalinguagem. E aí tu não tem como escapar do ato de, com todo respeito, de vontade, que é o seniano. Tu não tem como ter metalinguagem da metalinguagem. Não tem. Aí você tem que ter o compromisso com o sujeito. O compromisso do sujeito é alguma coisa que Lênio bem aponta, mas que nós não temos, muitas vezes, como controlar. Esse é o desespero. Esse é o nosso problema, porque na realidade nós trabalhamos com até que ponto o imaginário pode segurar o sujeito no simbólico. E o imaginário do juiz, aqui, pelo breve caminho que eu trouxe para vocês, ele não tem limite, não tem constrangimento, ele se acha o cara. Esse é o caos que nós vivemos. O Gabriel estava me contando ontem, o Nelson Camata me conta, o Jacinto, em cada vara desse país é uma maneira, um processo penal, é como se o juiz fosse o dono da bola, 5 contra 5, agora vai jogar para lá. Eu pergunto hoje, amanhã eu não pergunto. Eu estou assim na minha unidade, quero dizer assim, eu só pergunto às segundas, quartas e sextas, quando for audiência terça e quinta eu não pergunto. Aí o cara diz assim, mas não é a mesma lei? É, mas no Brasil se não tiver nulidade, tudo bem, mas a teoria das nulidades não é alguma coisa séria. No Brasil virou como hábito de futebol. E o Lênio deu o exemplo ontem.
recebeu o cartão amarelo, estava justo, mas caberia também o vermelho. Ou seja, o juiz faz o que quer. Nós não temos um processo penal a sério. Tive uma aluna, uma portuguesa, que veio estudar aqui, e ela disse, foi estudar o processo penal, ela ficou desesperada. Ela disse, vocês não têm processo, vocês têm um protagonismo processual. Eu disse, é isso, é desesperador. Se o juiz quiser, ele diz que não tem nulidade, e no Brasil tem a tal da nulidade relativa, eles não entendem que é na formação do ato que deve a coisa acontecer, ele não é uma sanção, nulidade não é sanção, é que a formação deve ser declarada irregular, o cara vai na delegacia e reconhece. Hoje nós temos uma dificuldade. Quem estudou falsas memórias, parênteses, é muito desesperador. Porra, dia desses, a Jennifer Thompson, uma menina, foi estuprada na universidade. Ela foi estuprada, ela reconhece, dia desse não, foi na década de 80, ela reconhece o estuprador numa foto na delegacia. O cara é preso, o cara é condenado, olha só que desespero, o cara é condenado e diz que não era ele. Tem 9 testemunhas que dizem que estava numa festa, mas 9 testemunhas é parente. O juiz, o jurado lá, diz que não tem problema, é o cara. Ele vai preso. Quando ele vai preso, ele descobre na penitenciária um cara que é parecido pra cacete com ele. Cara, os cornos. Aí ele consegue ficar amigo do cara e descobre que o cara está preso por estupro e agressão. Porra! Ele fica amigo do colega de cela e o colega de cela fala com o sujeito diz, fui eu que fiz mesmo, mas eu não vou matar mais um estupro na minha vida. Ele pede um reconhecimento com a Jennifer. A Jennifer vai lá e diz, foi o acusado, não o outro. Ele diz assim, mas não fui eu, foi ele. Condenado de novo. Passa o tempo, faz o exame de DNA, tinha lá aquelas coisas americanas, guardaram o resto da calcinha dela, fizeram o DNA, era do outro cara. A Jennifer fez um movimento contra o judiciário porque soltaram o agressor, ela não acredita que o exame de DNA é o correto. Nós temos uma complexidade hoje em relação à produção probatória que é ingênua, nós somos medievais na produção probatória, a gente acredita na testemunha, a testemunha não tem consciente, o julgador não tem consciente, daí que nós começamos a pensar isso, e eu falo com os meus alunos, a partir da teoria dos jogos, que eu não tenho como desenvolver com vocês, mas é a ideia das inter-relações, que eu tenho que entender, se eu quero convencer o Fausto, eu tenho que entender como é que o Fausto queria, eu queria que o Fausto fosse um baita de um hermeneuta, eu queria que ele soubesse diferença ontológica, que ele soubesse o diabo, ele não sabe, ele pensa o quê? Ele pensa na verdade real, ele é um nominalista, porra, eu tenho que convencer quem? Quem vai para a jaula? Eu tenho que convencer o Fausto, não importa que ele é um imbecil, eu tenho que convencer esse cara, eu podia dar uma porrada nele, mas eu não posso. Então daí eu fui estudar o quê? Velho, nessa selvageria que é o Poder Judiciário brasileiro, a gente tem que querer que os juízes sejam autênticos, mas a grande maioria não é. E como é que eu posso mobilizar isso? Entendendo essa perspectiva. Voltando para a literatura, os exemplos da literatura são todos eles mostrando que existe, querendo ou não, alguma coisa que atravessa o juiz, da ordem do inconsciente, e alguma coisa que atravessa, que é da ordem daquilo que não poderia entrar, mas entra, que é a valoração. Guy de Maupassant tem um texto que chama-se Um Louco. Eu trouxe porque eu achei fantástico aqui a discussão sobre o alienista. Tem um texto que eu escrevi há um tempo, dizendo que os juízes sofrem de um complexo de Bacamarte, no sentido de querer colocar as pessoas sujas, desdentadas, presas. E é muito legal, porque ele vai mostrar, nesse conto, que eu não tenho como ler para vocês, que ficou muito desesperado, chama-se Um Louco, e ele vai dizer que o juiz julgou sempre honestamente a vida inteira. Foi um juiz perfeito. Morreu. E quando ele morreu, ele vai, vamos pegar as coisas dele, descobre o diário, e descobre que ele gozava, do ponto de vista analítico, com a morte. Gostava de sangue. Então ele havia matado uns andarilhos, ele não morava em Goiânia, ele tinha matado uns acusados, ele tinha praticado uns crimes para poder ter o gosto do sangue e o gosto depois de sorrir quando ele condenava os mesmos acusados. E o finalzinho, ele diz uma partezinha que vale a pena ser lida: matar está na nossa índole, é preciso matar. O animal mata sem parar o dia inteiro. O homem inventou a caça, antigamente satisfazia esse desejo com sacrifícios humanos. Hoje a necessidade de viver em sociedade faz do assassinato um crime. Condena-se e pune-se o assassino. Mas como não podemos entregar a esse instinto natural impiedoso da morte? Aliviamos-nos de tempos em tempos por meio de guerras, onde todo povo destrói outro povo. Temos então uma orgia do sangue, uma orgia na qual se precipitam os exércitos
e do qual continuam a se embebedar os burgueses, mulheres e crianças que leem, à noite, sob a lamparina, a narrativa exaltada dos massacres. Então, ele vai colocando isso e vai mostrando diferente. Hoje eu tenho uma orientanda que está escrevendo o seguinte: do espetáculo público. Quando nós proibimos o espetáculo público da punição, nós tivemos uma dita evolução coletiva. Os linchamentos têm mostrado que o contrário. Então, ela tem defendido uma ideia maluca, que não é dela, mas dos filósofos americanos e ingleses que discutem isso. Vamos propor, a cada um mês de pena, uma chicotada em praça pública. O acusado escolhe. O acusado escolhe. E aí ela está querendo mostrar como o gozo pelo exercício da punição, do ponto de vista analítico, pode ser um mecanismo de laço social. É louquíssimo, é louquíssimo. Mas ela está dizendo assim, de alguma maneira a gente está vendo que o que é retido no simbólico, o que está proibido, volta no real. Então, tem que complicar outras coisas, mas não dá para ir adiante. Bom, voltando, né, na perspectiva do Menóquio. O Menóquio será condenado e será processado porque ele fez heresias. Heresias que são o quê? De não acreditar naquilo que a igreja colocava como verdade real. E essa ausência de verdade real, só pela suspeita já significava uma punição. Qualquer difamação, e a difamação era muito interessante, porque naquele momento as testemunhas eram as testemunhas mais importantes. E como ontem teve no teatro, quando é acusado rico, ele recebe uma condescendência, está direto. Escrito assim, rico não pode ser tratado de maneira igual a pobre. Hoje, eu e o Auri Lopes Júnior escrevemos na Conjur, no consultor jurídico, um artigo mostrando o que é o processo penal para VIP e o processo penal para pobre. Ou seja, quando é autoridade com foro privilegiado, a denúncia é recebida com fundamentação 28 páginas, 25. Quando é pobre, receba a denúncia, ponto, cite-se. E as razões? Adivinhe. Adivinhe. Então, nós começamos a, de alguma maneira, mostrar, e citando, inclusive, essa perspectiva medieval, de que nós não podemos confiar naquilo que se encontra na cabeça do juiz, e nós precisaríamos dele de uma maneira diferenciada. E aí, meu tempo já se foi, eu só quero falar duas coisas. Uma delas, Vará, o nosso Reginaldo Rossi, do processo penal, o Jeff Amadeus aqui, está com o manual, o Manifesto do Surrealismo Jurídico e a Pureza do Poder, são 2 livros fantásticos. Vará nos ensinou, de alguma maneira, que nós tínhamos que profanar o saber constituído. E ele fez isso num livro que, para mim, é fantástico. Eu tenho um xerox do livro do Albano, que ele está na foto, e esse aqui, que é a versão segundo a ciência jurídica de seus 2 maridos. Eu lhes confesso que eu fiz engenharia antes de fazer direito. E, quando eu cheguei no direito, eu achei a coisa muito bizarra, aquelas coisas assim que faziam muito sentido. E eu, por sorte, o acaso da vida, fui estudar na Federal de Santa Catarina e conheci Vará. Lá, na época, ele já não estava mais, ele é um ser que viajava para lá e para cá, um ser nômade. Eu vi o quê? 2 personagens que servem de metáfora do nosso dia a dia. Um Teodoro Madureira, que é o sujeito que apaga a luz para fazer sexo, que se prepara todo o ato sexual, como falou ontem ao Albano em relação ao professor, e o Vadim, que seria uma perspectiva debochada, uma perspectiva que aceita a surpresa, aceita ir adiante, aceita esperar o dia a dia. Claro que Vará depois, e não é responsabilidade dele, me fez que eu lesse Roland Barthes, Fragmento do Discurso Amoroso, me fez que eu fosse adiante, e eu acreditei naquilo, casei 6 vezes, que é alguma coisa legal, porque a vida do casamento, a gente só casa com as pessoas que não nos dão gozo. As pessoas que nos dão, isso é obsceno, as pessoas ficam bravas, assim, nós não conseguimos casar com as melhores relações sexuais da nossa vida, aquilo que deu o maior gozo, é impossível de conviver, é impossível, tem aquelas relações que são demais, jorram demais, a gente não consegue, a gente casa, vive com as pessoas que se nós conseguimos, eu sei que gera um certo constrangimento, a gente fica meio nervoso de dizer isso, mas é assim, a gente não consegue viver com as pessoas que nos são imaginariamente aquelas que nos são perfeitas, assim, que seriam, mas que elas, quando a gente convive, não dá. E aí o Vadinho seria essa perspectiva, tanto não dá que ele tem que voltar depois, essa é a metáfora do Jorge Amado, ele tem que voltar num lugar imaginário, num lugar daquele que desliza por outra perspectiva. E aí foi o legal, porque de alguma maneira Vará nos ensinou a profanar. E profanando, e isso que é o que eu estou agora trabalhando, espero publicar esse artigo, se der nos anais,
aqui mostrando como, de alguma maneira, o personagem trazido por Carlos Ginzburg, que é um juiz que pensa, que é onipresente, onisciente, que tem a revelação da palavra divina, esse julgador ainda é um modelo do processo penal em busca da verdade real. Nós conseguimos, em 2014, ter aula de processo penal em que eu tenho que ensinar para os meus alunos de processo penal da UFSC que a verdade real existe, porque eles vão fazer prova da OAB e concurso. Então, eu digo assim, agora eu cito o Pica-Pau Amarelo, a Galinha Pintadinha, porque o sítio Pica-Pau Amarelo, muitos já não é da mesma geração. Então, aí eu cito a Galinha Pintadinha, eu dou aula para gente que nasceu em 94. Porra, 94, está lá na graduação. E aí, a menina, 96, 97, é umas coisas assustadoras. Aí eu ponho assim, ó, isso aqui é o sítio Pica-Pau Amarelo, enganação. Agora eles fizeram prova da OAB, na última, eles disseram, professor, caiu uma pergunta da verdade real, respondemos que ela existe, tá, mas sabemos que é mentira. Tá bom, vamos enganar, porque se assim vocês têm que passar no concurso enganando, é uma fraude, um jogo. Então você entende, de alguma maneira, enfrenta o jogo. Mas se você perguntar para o jurista, e aí é o ponto que eu quero terminar, eles acreditam em verdade real. Eles acreditam de fato. Quando você pergunta o que é verdade, eles dizem verdade é verdade. É tautológico. Mas isso é uma maneira de defender-se da complexidade. É muito difícil. O juiz que não tem angústia é o perfeito. Ele acha, ele cria suas regras de bolso, que ele faz o tempo inteiro, ele olha para a testemunha, ele sabe, ele tem uma iluminação divina, ele faz uma prece antes de ver. Então, de alguma maneira, ele vai criando. Se for neurótico obsessivo, tem que dar 3 toquinhos, ele vai com a roupa, quando é um julgamento difícil, ele vai com a gravata da sorte, ele entra com o pé direito na sala de audiência. A minha mulher é uma neurótica obsessiva, é divertidíssimo. Eu vou na frente do avião, porque ela acha que se ela não entrar com o pé direito, o avião vai cair. Então ela constrói todo um ritual, assim, ela tomando banho, ela tem que tirar as coisas, a gaveta de calcinhas é interessantíssima. É branco, 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 branco. Aí tem uma com... É tudo organizadinho, assim, nada é diferente. A fantasia originária dela, tu tá rindo que ela já visse calcinhas, assim, a do homem, aquelas esculhambação misturado, tudo, aquelas cuecas, toda, e aquela do super-homem escondida no fundo da gaveta, para não dar na telha no momento desse. Mas o cara tira, né, aquela, para um dia conseguir a saída. E aí o Vará, essa leitura do Carlos Ginzburg vai mostrar que esse modelo medieval de juiz é um modelo que se apresenta hoje porque ele não só acredita na verdade real, mas ele acredita que ele é um instrumento capaz de obtê-la. E ele não tem dúvida no tocante a isso. E quando não tem dúvida, ele é muito convincente. Só que tem um problema, e esse é o detalhe. Se você faz com que ele saia do lugar, ele começa a produzir menos, ele começa a absorver mais, e ele não se sente um instrumento de uma revelação ou de uma causa divina, como seria o caso do nosso dia a dia. Daí que, se você pensar nisso, você não consegue, de alguma maneira, fazer com que eles creiam nisso. E eles creem. Quando a gente vai trabalhar isso, estávamos semana passada em João Pessoa com juízes, e os juízes querendo discutir de psicanálise, eles percebem o tirão, o que eles fazem de regra. Eles saem da vara e vão para o cível, sai do crime, sai da família. Ou então, quando o cara quer se separar, e já aconteceu comigo, o cara quer se separar, o cara faz o quê? Opta pela vara de família. Ele tem um problema, ele vai resolver outro. E você tem, muitas vezes, e esse que é a ideia do conto do Guy de Maupassant, que podem consultar, a ideia é, quem sabe também usando o conto do Caio Fernando Abreu, o inimigo secreto não está fora. Esse que é o problema. Quando eu ouço muitas adjetivações e sentenças, o cara com muita raiva, eu fico pensando se quem está sendo julgado é o outro ou ele. O cara começa a adjetivar na sentença, o ato abjeto, tal. Adjetivações e sentenças são alguma coisa que me faz sempre me perguntar se o cara não precisa de uma análise para poder justificar aquilo tudo. Com isso, nós não temos muita saída em relação ao devido processo legal, a construção do devido processo legal, que foi o tema do tema de ontem, da disciplina, para colocar limites a esse sujeito. O que eu posso dizer para vocês, varatianamente, e eu fiz um seminário inteiro sobre o Vará na Federal de Santa Catarina, que foi muito legal, porque os alunos nunca tinham ouvido falar de Vará. Então, nós fomos ler ler as coisas e fazer uma coisa diferente para que nós pudéssemos pensar o impensado. Deu um problema sério, porque
De alguma maneira, eles queriam fazer dissertações que saíam do ponto de vista do Teodoro Madureira, mas os outros, não, o Alexandre é maluco, deixa o Alexandre de lado, vamos fazer orientações dentro das condições normais de temperatura e pressão, e isso rendeu uma certa angústia. Mas cada um é responsável pelas suas escolhas. E daí que uma perspectiva vadim, para usar a metáfora do vará, talvez seja mais interessante, talvez seja mais alguma coisa que permita ir além do nosso dia a dia. No livro ele fala que vadim é solto, preguiçoso, cara de pau, jogador e perdulário, indo até o fundo dessa malandragem, da malandra experiência que foi para ele estar vivo, sentindo-se perto do mundo, fluir de seu corpo. Eu tinha preparado falar sobre liberalismo, passagem pelo liberalismo, a questão, mas o que, nessa perspectiva, só vou lembrar de uma partezinha, estou esquizofrênico, assim, né, vai para lá e para cá, Ser e o Tempo tem uma passagem que eu acho fantástica, Sartre, em que ele fala que ele está vendo pela fechadura o quarto do pai e da mãe. E ele está ali. Aí ele ouve passos. Quando ele ouve passos, ele percebe alguém vendo. E quando ele percebe alguém vendo, ele tem vergonha. Ele tem vergonha. A vergonha e o nojo são duas questões importantíssimas. Hoje, nós temos um giro no que se refere à vergonha. Nós temos uma geração sem vergonha. De alguma maneira, um super-eu que possa colocar limite. Quando a gente vai fazer uma merda, a gente percebe o olhar da avó, o olhar da mãe, do pai, alguém nos olha. Uma boa parte dessa geração não tem mais esse limite. E nessa construção do limite imaginário, alguma coisa que possa sustentar, e fechando com isso, é o que o juiz não tem hoje. Quando a gente quer constrangimento do juiz, ele não tem vergonha. Não tem vergonha nem nojo. Nojo não dá para ir longe, teria que passar por outros caminhos, fazer outro caminho. Mas nesse lugar, eu só consigo construir uma geração da magistratura que tenha, se ele tiver vergonha disso, da decisão. Mas ele não tem vergonha. Ele não se sente responsável pela vergonha. E isso seria muito complicado de ir adiante. Daí que vará, para terminar com vocês mesmo. Não existe democracia sem marginalidade adúltera, sem uma louca cavalgada, o delírio febril, os ais do amor que vem da experiência comum da gente, surgidas nos momentos primordiais do cotidiano, na encruzilhada da fome e da hipocrisia, da ordem prepotente, com os elementos imaginativos mais ousados que incendeiam a liberdade em cada esquina. Cada um é responsável pelo caminho que tem sempre, mesmo como Teodoro Madureira ou como Vadim. Às vezes vale uma sacudida para verificar que tem algo mais do que as condições normais, temperatura e pressão. De qualquer sorte, a angústia nos acompanhará, que tenhamos vergonha em algum momento da nossa vida. Muito obrigado. Agradecer ao professor Alexandre e já passar de imediato a palavra ao professor Douglas Cecanho, doutor em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrado em Letras, Cultura e Regionalidade pela Universidade de Caxias do Sul e atualmente é professor na Universidade de Caxias do Sul, com experiência na área de letras, ênfase nos cruzamentos entre literatura, história, mito e imaginário. E a gente, só para adiantar, os questionamentos serão feitos ao final da segunda palestra. Professor Douglas, tem a palavra. Primeiramente, eu quero agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, professor Alexandre, parabéns pela fala. Ao professor Luciano também. E a nossa tarefa aqui tem uma particularidade. Enquanto a maior parte dos painéis versa sobre algumas obras literárias em específico, nós ficamos com a verdade real desvelada pela literatura. E isso me faz pensar em uma discussão mais de cunho teórico, de aproximação de um conceito de verdade real, que é da área do direito, com algumas noções que tentam ver na literatura alguma espécie de verdade. Então eu vou partir desse pressuposto. Primeiro, só quero dizer que para mim é uma alegria retornar a Passo Fundo, embora eu nunca tenha estado aqui.
E vocês vão entender em 2 momentos por que eu digo isso. O primeiro momento é agora. O meu pai estudou em Passo Fundo, fez faculdade em Passo Fundo, e a minha mãe, na ocasião, morava em Nova Prata. E eles se viam apenas quinzenalmente, eu acho, ou mensalmente. De maneira que eu me considero uma espécie de fruto das fugas de Passo Fundo do meu pai. Por isso, o retorno ao lugar onde eu nunca estive. O outro motivo para essa alusão vai aparecer mais adiante na minha exposição. Bom, falar de verdade real em relação à literatura é uma coisa bastante complicada. E a primeira complicação é de natureza conceitual. Quer dizer, se a gente pensa em literatura, a gente está pensando numa obra de ficção. Mesmo que seja a poesia lírica, ela é a expressão de um sujeito que não é o sujeito que escreveu, é uma construção subjetiva. Na narrativa, nós temos um autor que não é o próprio escritor, né? Aliás, nós temos um narrador que não é o próprio escritor. E o melhor exemplo dessa ambiguidade, né, dessa dupla personalidade aí, é sempre as canções do Chico Buarque, quando ele fala com voz feminina. Quer dizer, Chico Buarque não é uma mulher, até onde nós entendemos o mundo, né? Então nós temos um problema aqui. A literatura é essencialmente de caráter ficcional. Então, onde é que está a verdade? Bom, primeiramente eu tenho que me apropriar de um conceito do direito, o conceito da verdade real. E isso eu vou buscar num artigo do Lênin Streck, o professor Lênin Streck estava aí, e ele diz o seguinte num artigo publicado na revista do Ministério Público: a verdade real é aquela capaz de recompor os fatos tal como ocorreram. Fatos. Ela se opõe à verdade formal dos argumentos, caracterizando no processo penal uma verdade ontológica, no sentido clássico, e, portanto, metafísica. A verdade seria decorrente da captação de uma essência das coisas. Existiria, assim, um mundo em si, cuja estrutura o jurista, no caso o juiz, pode apreender, conhecer, através da razão, e depois comunicar aos outros pela linguagem via sentença judicial. Então nós temos 2 elementos importantes aí. O primeiro é a captação de uma essência das coisas. De que maneira nós temos acesso à essência das coisas. E outra coisa é o lugar do juiz, que é aquele que vai definir o que é a essência das coisas. Já no âmbito da literatura, o mundo em si não existe a não ser a partir da sua representação literária, seja ela narrativa, épica, lírica, dramática, né? Nós só temos o texto. Ou seja, enquanto o direito, especialmente o direito penal, pretende reconstituir o fato por trás do relato, o fato da literatura só ganha existência no relato. Ou, por outra, a própria ficção é que é o objeto a ser desvendado. Bom, então agora vamos a algumas aproximações de ordem teórica. A primeira ideia que nos ocorre para pensar a verdade dentro da literatura é o conceito de mimese, que já está lá em Platão e Aristóteles, né? Trabalhar aqui com a mimese no sentido do realismo, já que estamos falando de verdade real. A mimese significa, para a literatura, imitação, né? Então, o problema que surge é o seguinte: até que ponto uma obra literária é capaz de imitar o verdadeiro, que em geral é compreendido como real histórico? É fora de dúvida que existe na literatura, assim como em outras formas de arte, uma pretensão de se representar a realidade tal como ela é. E é isso que a gente chama de realismo em arte, né? Na pintura a gente vai ter uma tentativa de absorver os traços da realidade de uma forma quase fotográfica. Na literatura, nós vamos ter, então, a formação de histórias, né? Pensando aqui em termos de narrativa, que sejam fiéis, até onde se pode ser fiel, à realidade das coisas do mundo como nós compreendemos.
Muito bem, aí eu vou buscar aqui uma referência no livro O Universo do Romance, dos autores Bourneuf e Ouellet, onde, quando eles tratam sobre realismo, eles buscam algumas opiniões de alguns escritores que trazem a sua opinião sobre o que é o realismo. E aí a gente já vai ter uma coisa um pouquinho mais complicada ainda. Tá? O Louis Sébastien Mercier é um dramaturgo francês que viveu entre os séculos XVIII e XIX. Ele diz o seguinte: enquanto parece entregue por inteiro à imaginação, o romancista traça quadros mais próximos da verdade do que essas ficções honradas com o nome de história. Esta, aliás, não detém os seus soberbos olhares senão sobre os reis, sobre os seus empreendimentos particulares e sobre as vastas e tenebrosas operações da sua política. O romance, menos altaneiro, abrange a multidão dos indivíduos e segue a marcha do caráter nacional. Bem, temos aqui uma preocupação, é evidente, com o caráter nacional, mas temos também um momento histórico em que se passa a olhar para as massas, né, para a representação do povo na literatura. Isso um exemplo que apareceu aqui foi no trabalho da professora Henriette com o Zola. Né? Quer dizer, no Germinal você tem as classes mais baixas ali sendo representadas. Né? Então, para o Meunier, o real está nas classes mais baixas, não das histórias dos reis. A pergunta que fica é o seguinte: quer dizer que a verdade só pertence a uma classe, não pertence a outra. As coisas são excludentes. Vou continuar trazendo problemas para a gente aqui. Guy de Maupassant, foi recém-citado aqui pelo meu colega de mesa. Para o Guy de Maupassant, escritor francês, diz o seguinte: fazer verdadeiro consiste em dar a ilusão completa do verdadeiro, segundo a lógica ordinária dos fatos, e não em transcrevê-los servilmente na embrulhada da sua sucessão. Logo, para Maupassant, a realidade modifica-se na consciência do romancista, ganhando em subjetividade, e depois transforma-se novamente ao ser transmitida pela linguagem. Então nós temos um realismo, mas que passa pelo filtro da subjetividade. Então já é um realismo parcial, assim como o do Meunier. O Meunier pensava em classes e o Maupassant está pensando na entrada da subjetividade. E o terceiro escritor que o Bourneuf e o Ouellet trazem no livro Universo do Romance é o Roland Barthes, já no século XX. E aí a coisa fica realmente complicada. Para o Roland Barthes, a obra mais realista não será a que pinta a realidade, mas a que, servindo-se do mundo como conteúdo, parênteses, este mesmo conteúdo é, aliás, alheio à sua estrutura, isto é, ao seu ser, fecha parênteses, explorar o mais profundamente possível a realidade irreal da linguagem. Então, o real é irreal na linguagem. Meu Deus do céu. Barthes, por conseguinte, provoca um novo deslocamento do real no discurso literário. Enquanto Mercier questiona o foco da representação e Maupassant introduz o papel da subjetividade do autor, o semiólogo francês atenta para o real criado pela literatura através da linguagem. A conclusão dos autores, Bourneuf e Ouellet, é de que, ao não conseguirmos falar de realismo como imitação da realidade, os críticos acabam justificando pela enumeração de critérios que constituem, como a motivação psicológica, a referência ao conhecido e os modelos descritivos. Agora vou voltar um pouquinho lá no Aristóteles, tá? Conceito de mimese. Uma distinção que o Aristóteles coloca é o seguinte, lá na Poética: os gêneros literários se distinguem porque imitam por meios diversos, porque imitam objetos diversos e porque imitam por modos diversos. Porém, se o filósofo descreve modelos fixos para cada uma dessas imitações, em cada gênero literário, ele faz essa separação, o que aconteceria se o meio de imitação de um gênero literário se misturasse ao objeto de imitação de outro e ao modo de um terceiro? Aconteceria o que realmente aconteceu: um deslocamento do real histórico
devido aos meios empregados para representar o mesmo objeto. Basta ver que o respeitável filósofo Sócrates, pensemos aqui que Aristóteles foi discípulo de Platão, Platão discípulo de Sócrates, logo Sócrates seria, para Aristóteles, um homem respeitável. Sócrates, que é o mestre dos diálogos de Platão, torna-se um homem ridículo quando representado pela comédia de Aristófanes, as nuvens, dando consultoria sentado em um cesto. Nas nuvens de Aristófanes, o Sócrates está sentado num cesto, no céu, em meio às nuvens, dando consultorias como um sofista. Isso ajuda a pensar que a ideia de verdade real, como aquela que recompõe os fatos, não pode ser encontrada na literatura nem sob as obras com maior pretensão realista. Dito de outro modo, a verdade em literatura não se confunde com realidade histórica, mas talvez com alguns aspectos internos da construção das obras literárias. É o que levará a crítica a distanciar-se do real histórico, tido como critério de verdade para muitos dos realistas, na busca de outro critério de verdade, mais afim ao caráter ficcional da literatura. E aí a gente vem com outro conceito, o conceito de verossimilhança, que, como nós sabemos, não é a imitação perfeita do real, mas aquilo que poderia acontecer, que é compreendido como plausível. A obra de arte, diz o Salvatore D'Onofrio, professor de literatura, a obra de arte, por não estar relacionada diretamente com o referente do mundo exterior, não é verdadeira, mas possui a equivalência da verdade, a verossimilhança, que é a característica indicadora do poder ser ou do poder acontecer. Dizendo de outro modo, a literatura é um lugar de possibilidades. É um universo em que tudo que pode ser expresso por palavras pode ocorrer, ou melhor, pode ser contado como se houvesse ocorrido. Voltando ao Roland Barthes, então, segundo ele, o verossímil não corresponde ao que foi, isso cabe à história, nem ao que deve ser, que cabe à ciência, mas simplesmente ao que o público acredita possível. E isso pode ser bem diferente do real histórico ou do possível científico. Logo, ele conclui que o verossímil da crítica é óbvio, é tomado como pressuposto, mas que, por ser óbvio, fica aquém dos métodos, de maneira que as suas evidências são, antes de tudo, normativas, não discutidas. Pega-se o Aristóteles, coloca o conceito de Aristóteles de mimese, coloca-se no âmbito do realismo do século XIX e pronto, não há discussão. E o critério de validação das obras literárias passa por esse critério, por esse pressuposto da crítica literária. Bom, e onde é que está a verdade, então? A gente poderia fazer aqui dois caminhos, um indutivo e outro dedutivo. O indutivo seria perguntar onde é que está a verdade, quem a criou, como podemos acessá-la, de que natureza ela é. E o segundo é o dedutivo, em que nos limitaríamos ao campo literário, partindo do conceito de verossimilhança e tentando localizar uma possível manifestação da verdade, de modo que, a partir dela, a natureza da verdade literária possa ser entendida e definida. Em resposta à primeira hipótese, formularíamos uma série de explicações filosóficas, científicas, religiosas, que nos apresentariam um universo tão vasto que nos perderíamos no seio de tantas verdades em busca de uma única. Já em resposta à segunda, o caminho nos parece mais aberto e temos ao menos por onde começar. Em vista disso, seguimos por aqui. O Salvatore D'Onofrio, professor crítico literário que eu já citei, faz uma diferença aqui que é muito usual na crítica literária, da verossimilhança interna e da verossimilhança externa. Então, a verossimilhança interna é conferida pela conformidade com seus postulados hipotéticos e pela coerência de seus elementos estruturais. Trocando em miúdos é o seguinte: se eu estou escrevendo um livro, eu não posso colocar um personagem em dois lugares ao mesmo tempo. Me perdi num capítulo, eu coloquei
momento o personagem em algum lugar, no outro capítulo eu coloquei em outro lugar no mesmo instante. Isso é uma falta de coerência do discurso. Logo, seria uma falta de verossimilhança interna. Já a verossimilhança externa confere ao imaginário a caução formal do real pelo respeito às regras do bom senso e da opinião comum. E aqui já estamos tanto de acordo com o que diz o Barthes, né? De que o que confere verdade para a narrativa é a opinião do público. Em suma, a verossimilhança interna deve evitar que os autores se permitam absurdos no desenvolvimento da obra ficcional. Exemplo disso seria salvar uma personagem no exato momento em que ela iria morrer. Essa personagem seria salva, então, pelo aparecimento de um deus qualquer que a substitua por um animal. Seria um problema de verossimilhança interna. Aparece um deus lá e resolve as coisas. Já na verossimilhança externa, é tomado por verdadeiro... vou retomar. Já a verossimilhança externa diz respeito ao que é tomado por verdadeiro pela sociedade que lê a obra, de modo que ela garante, por exemplo, que determinados acontecimentos impossíveis de se realizarem no plano concreto se passem na narrativa ficcional. Por isso que a verossimilhança externa ela é bastante considerada na ficção histórica. Quer dizer, se eu escrevo um romance sobre a Revolução Farroupilha, eu não posso colocar o Giuseppe Garibaldi no momento onde eu quiser, porque a história diz que naquele instante ele estava em tal lugar. Eu tenho que respeitar isso. Bom, um dos problemas decorrentes da exigência de verossimilhança é que ela cerceia a imaginação do escritor. Outro problema é que ela pode desqualificar obras literárias importantes, que viriam a ser tratadas como de qualidade menor ou como não literárias, por incorrerem em supostos erros ou deliberadas subversões em relação à verossimilhança. Se nós considerarmos isso, entrariam nessa descategoria o desafio à verossimilhança interna empreendido por Eurípides numa de suas tragédias mais conhecidas, Ifigênia em Aulis. É justamente o que eu citei anteriormente. No momento do sacrifício de Ifigênia, para que a deusa Ártemis fosse persuadida a mandar ventos para que os navios saíssem da Grécia em direção à Troia, para que a guerra acontecesse, né? Era necessário esse sacrifício. A deusa se apieda da Ifigênia, coloca um animal no lugar, uma corça, que é sacrificada e a Ifigênia é salva. Tá? Num expediente que ficou conhecido como Deus Ex Machina. Por sua vez, é possível reconhecer uma subversão da verossimilhança externa também. Vamos pensar aqui em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Seria possível, na realidade, um defunto contar a sua própria história? Em se tratando de realismo, sem nós aceitarmos a intervenção do sobrenatural, então, não seria. Logo, se a gente delimitar os nossos critérios de literatura pela verossimilhança interna e pela externa, nós teremos problemas aí. Utilizando os conceitos do direito, então, a verdade da literatura se aproxima mais da verdade formal, não da verdade real. Porque a verdade formal depende de uma construção coerente entre os elementos que compõem a narrativa. Já a verdade real pressupõe uma organização externa e valorativamente superior ao discurso. É algo que estaria por trás dos argumentos, não nos próprios argumentos. Desse modo, se o objetivo da justiça é revelar uma verdade que se encontra para além dos argumentos, na literatura a verdade só existe conforme critérios exteriores a ela e que são variáveis conforme as exigências do público leitor. Em suma, enquanto algum ramo do direito busca aproximar-se o quanto possível da verdade real, se considerarmos o caráter ficcional e a subjetividade da produção e da recepção literárias, diremos que se existir uma verdade real e objetiva em literatura, ela é uma construção discursiva sobre uma criação essencialmente ficcional, isto é, uma mentira. E agora vou fazer
eu vou trazer... Como é que está o tempo? Eu vou trazer uma breve análise a partir do viés da mentira, numa obra literária. Vamos ver como é que a mentira se torna crível na literatura, de modo a convencer até os mais atentos à verossimilhança. Eu estou trazendo aqui, então, o romance Leite Derramado, do Chico Buarque. O personagem narrador, né, o protagonista, narrador, a única voz do texto, diz o seguinte, em determinado momento: poderíamos morar em Botafogo, no casarão construído por meu pai. Dali a pouco ele mesmo diz: aliás, bem em cima do nosso próprio terreno, levantaram um centro médico de 18 andares, e com isso acabo de me lembrar que o casarão não existe mais. No início do relato ele diz assim: quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz da serra. E logo depois ele diz assim: mesmo a raiz da serra, acho que desapropriaram em 1947 para passar a rodovia. É possível então que a narrativa ficcional seja, ao contrário do que pretende, não só o conceito de verdade real, do direito, mas mesmo de verossimilhança da literatura, ilógica, incoerente, contraditória? O narrador dos trechos supracitados é um Eulálio de uma família de Eulálios, protagonista do Leite Derramado, do Chico Buarque, publicado em 2009 pela Companhia das Letras. Nesse romance, o protagonista faz um relato pessoal, que ora pensamos que está sendo ditado a alguém, ora que é apenas imaginado, confunde tempos, espaços e mesmo personagens, e revela, através desse discurso fragmentado, a história de uma família aristocrática brasileira, desde os tempos da corte imperial até sua decadência nos dias de hoje. Leite Derramado é uma ficção realista. Não há nela intervenção de entes sobrenaturais, nem de fora do contexto de uma vida aristocrata. No entanto, a disposição das informações prestadas pelo narrador e dos acontecimentos narrados em suas reflexões autobiográficas trai a confiança do leitor, que é levado a reconstruir a história que houve à medida que o narrador revisa suas memórias e corrige o que disse anteriormente. Desse modo, o leitor implícito, e aqui eu trago a noção de leitor implícito do Iser, que é uma série de coordenadas que o texto manda para o leitor, para que o leitor responda ao texto de determinada forma. O leitor implícito do livro é alguém que mantém constantemente a dúvida sobre a veracidade do que lê. Tudo que você está lendo pode ser desmentido dali a pouco por aquele mesmo narrador. Problema. As incoerências no romance são inúmeras e dizem respeito a vários elementos que poriam em xeque a verossimilhança interna. Confusão entre memória e sonho. E aí a gente tem trechos assim: dia desses fui buscar meus pais no parque dos brinquedos, porque no sonho eles eram meus filhos. Fui chamá-los com a boa nova de que meu avô recém-nascido seria circuncidado, tinha virado judeu sem mais nem menos. Em outros momentos, o sonho é uma possibilidade reconhecida posteriormente à narração de determinado acontecimento. Matilde se virava para mim e sorria, sentada ao órgão, que não era mais um órgão, era o piano de cauda da minha mãe. Tinha os cabelos molhados sobre as costas nuas, mas acho que agora já entrei no sonho. Esse fragmento da narrativa é emblemático. Em 2 frases, o autor cria uma atmosfera onírica que faz com que o leitor não saiba se a substituição do órgão pelo piano é uma correção feita pela memória, e se é possível confiar nessa correção, nem se o que ele conta foi vivido realmente ou se foi sonhado apenas. Outro elemento que questiona a verossimilhança no romance de Chico Buarque é a identidade variável do interlocutor. Nós não sabemos com quem ele está conversando. Sabemos que o interlocutor pode ser nomeado, como nas obras epistolares. Eu trago aqui como exemplos o Werther de Goethe, o Drácula de Bram Stoker, né, as relações perigosas de Laclos. Pode ser mencionado por um termo generalizante, como o senhor, que o Guimarães Rosa chama no Grande Sertão Veredas. Pode ser um leitor ideal da obra, como a leitora do Machado de Assis, ou pode ser simplesmente omitido do discurso, buscando a cumplicidade de um leitor ideal, né?
O problema do leite derramado é que ele varia os seus interlocutores. E às vezes mesmo não sabemos se o que ele está narrando é fala ou é pensamento. Às vezes parece que ele está falando da filha. Vou lhe contar como um belo dia em Paris, seu avô resolveu me levar a uma estação de inverno. Papai era um homem de múltiplos interesses, mas até então eu desconhecia essa sua faceta esportiva. Ele está falando da filha. Em outros momentos ele fala com alguém que o leitor não identifica, mas fala sobre a filha, logo não pode ser a filha. Aquela que veio me ver, ninguém acredita, é minha filha. Por vezes o interlocutor não pertence à família do Eulálio, mas é alguém incumbido de escrever suas memórias. Eu vou pular alguns exemplos aqui. Outras vezes temos quase certeza de que o narrador conta suas histórias a uma enfermeira. Lá vem você com a seringa, é melhor dormir, tome meu braço. E em outros momentos parece que ele está falando a alguém do hospital que não é a enfermeira. Ou até com pessoas ausentes. Cito, é uma tremenda barafunda, filha, você nem vai me dar um beijo, é desagradável ser abandonado assim, falando com o teto. Então parece, a princípio ele está falando com a filha, mas depois, na mesma frase, ele diz que está sozinho. Há, no entanto, elementos que asseguram a verossimilhança interna da obra. Por exemplo, a idade avançada do narrador e o fato de ele estar em um hospital. Conquanto se divertisse às minhas custas, sei que o garotão tinha orgulho dos meus 100 anos. Todo mundo se orgulha de parentes longevos. Eu também gostaria de ter conhecido meu trisavô. A longevidade do narrador, então, autoriza o seu conhecimento da história do Brasil, né, desde a corte imperial, porque ele narra coisas dos seus antepassados, e corrobora a possibilidade de confusão entre sonhos e acontecimentos, já que ele tem uma idade avançada e está hospitalizado, né? E, inclusive, entre personagens que passaram pela sua vida e que passam hoje, e entre pensamentos e recordações. O próprio Eulálio comenta sobre a perda da memória na velhice, e nesse trecho também vamos ver a dúvida do protagonista acerca de suas memórias, que representa também uma dúvida histórica em torno dos verdadeiros acontecimentos que envolveram desaparecidos durante o governo militar. Esse seu filho engravidou outra comunista, que teve um filho na cadeia e na cadeia morreu. Você diz que ele próprio morreu nas mãos da polícia, e com efeito tenho vaga lembrança de tal assunto. Mas lembrança de velho não é confiável, e agora estou seguro de ter visto o garotão Eulálio ainda outro dia forte toda a vida. Ele até me deu uma caixa de charutos, mas que besteira minha, o que morreu era outro Eulálio, um que parecia o Américo Palumba, que é o genro do narrador, mais magro. O Eulálio magro é que virou comunista, porque já nasceu na cadeia e dizem que teve um desmame precoce. Esse fragmento é emblemático pelo seguinte: uma personagem adere ao comunismo porque nasceu na prisão onde foi encarcerada por ser comunista. Em suma, é isso. O que garante a verossimilhança da narrativa, portanto, não é o discurso do narrador, mas o fato de que sua incoerência e seu ilogismo são autorizados por sua idade avançada e sua condição de saúde. Logo, o que nos dá a verossimilhança e logo a confiabilidade nesse relato são elementos ligados ao caráter do narrador, não ao que ele diz, mas a quem ele é. Trata-se aqui, então, de uma verdade pressuposta apenas pela legitimidade social do enunciador do discurso, o que vem constituir um problema de ordem prática e que distancia ainda uma vez a literatura da possibilidade da verdade real. Em suma, a verdade em leite derramado é garantida pela própria incapacidade do narrador de declará-la, mas também porque reconhecemos na figura de Eulálio um possível enunciador de verdades contraditórias, um direito que, como se sabe, não assiste qualquer narrador. Reafirma-se, portanto, que a verdade não pode ser critério para a criação e a leitura literárias. E mesmo a verossimilhança, por vezes, encontra limites a que ela deve ceder, sob pena de condenar uma obra que, muito mais do que produto da lógica, é produto da imaginação. Para mais uma ilustração dessa preponderância do imaginário sobre o factual, vejamos os parágrafos iniciais do romance A Lua Vem da Ásia,
de Campos de Carvalho, que eu acho fenomenal. Esse livro foi publicado em 1956. E aqui vem a segunda relação com o que eu disse no início. Ele começa o romance da seguinte forma: aos 16 anos, matei meu professor de lógica, invocando a legítima defesa. E qual defesa seria mais legítima? Logrei ser absolvido por 5 votos contra 2 e fui morar sob uma ponte do Sena, embora nunca tenha estado em Paris. Deixei crescer a barba em pensamento, comprei um par de óculos para míope e passava as noites espiando o céu estrelado, um cigarro entre os dedos. Chamava-me então Adilson, mas logo mudei para Heitor, depois Rui Barbo, depois finalmente Astrogildo, que é como me chamo ainda hoje, quando me chamo. Observe-se nesse fragmento a falta de coerência narrativa, que é o principal expediente formal através do que se expressa o poder da dimensão imaginária ou da dimensão mentirosa da literatura, tanto no que diz respeito à liberdade de construção, quanto às pistas na condução daquele leitor implícito. É através da imaginação que se permite que o narrador more sob o rio Sena sem estar em Paris, é em pensamento que sua barba cresce, e é através da sua vontade sem barreiras sociais ou materiais que o protagonista assume nomes e personalidades distintas da sua. A coerência de Campos de Carvalho, assim, é de ordem simbólica. E aí a gente faz uma outra relação. É por espiar astros que o narrador evolui até incorporá-los em si, como atesta seu nome mais recente, Astrogildo. Não admira, portanto, que para tornar-se o que deveria ser, fosse levado aos 16 anos a matar seu professor de lógica. Perguntaríamos então, junto com o autor, que defesa seria mais legítima? Não vou demorar. Visto pelo viés do direito, o discurso ilógico da narrativa de Campos de Carvalho seria ineficiente para revelar qualquer verdade real. Antes, se aceita a análise que aqui propusemos, poderia ser tomado como uma justificativa para o crime. A morte do professor de lógica era imprescindível para que Adilson pudesse se tornar Astrogildo. Adilson matou o professor porque ele atrapalhava a vivência plena de sua vida. Desse modo, há, em A Lua Vem da Ásia, a insinuação de um argumento, que antes de ser considerado verdadeiro, seria levado, na ordem do direito, a uma discussão formal. Esse raciocínio faz com que novamente se identifique na literatura o oposto da verdade real, ou seja, a verdade formal, aquela que é produto da argumentação. Agora eu vou concluir. É fora de dúvida que as mentiras que a literatura conta garantem sua credibilidade muito mais por sua estruturação, ou seja, pela verossimilhança interna, do que pela sua correspondência com o factual ou com o possível, que seria a verossimilhança externa. O problema é que, como se procurou demonstrar, a literatura às vezes ultrapassa até mesmo os limites de qualquer verossimilhança, de modo que é necessário admitir, como critério de verdade, os textos literários não são nada confiáveis, porque a sua realidade está além da distinção entre verdade e ficção. E eu cito de novo Donofrio: a literatura de ficção supera a antítese do ser e do não ser, do real e do imaginário. A personagem artística é, porque foi criada por seu autor, e ao mesmo tempo não é, porque nunca existiu no plano histórico. Porém, a literatura problematiza uma coisa importante: a legitimidade do discurso. E aí a gente poderia lembrar aqui outras obras como Gabriela Cravo e Canela, em que 2 jornais disputam a criação das notícias, né? A legitimidade das notícias com discursos opostos. Isso acontece na realidade também, né? Recordações do escrivão Isaías Caminha, que já foi trazido aqui a esta mesa também, em que o Lima Barreto denuncia a fabricação de notícias pela mídia, em 1909. Em suma, a literatura não obedece ao critério da verdade, mas é capaz, talvez por isso mesmo, de manifestar as relações de poder que se estabelecem a partir da sua disputa. Nesse sentido, tanto quanto no direito, a verdade se estabelece a partir da legitimidade de quem a enuncia
ou aceita como tal? E aí eu volto então para o artigo do professor Lênio Streck, que diz assim: a verdade real, num modelo inquisidor do juiz-presidente da instrução, acaba por ser usado como um álibi teórico que serve para justificar tanto a busca de elementos de convicção pelo juiz, a questão do gerenciamento da prova, quanto de argumento performático para motivar uma decisão que padece de coerência e integridade, vale dizer, de uma decisão que possui pouco ou nenhum fundamento jurídico. Na literatura, generalizando o que acontece nas histórias do Barão de Munchausen, a mentira é tanto mais verdadeira quanto mais bem contada, por alguém que reconhecidamente sabe convencer-nos da sua veracidade. Era isso, obrigado. Obrigado, professor Douglas, pela palestra. E agora a gente abre um momento para perguntas. E o André já disse, curtas. Nos anos 70, publica um conto que relata um feriadão na saída de Paris, um congestionamento gigante, paralisa-se todo o trânsito, e aquilo obriga as pessoas a passarem semanas enclausuradas em seus carros, e eles começam a conviver, as vidas passam dentro dos carros. Ficção. 40 anos atrás, janeiro desse ano, estou lá em Genebra, abro o jornal, uma notícia idêntica, passada na China. 3 semanas, um congestionamento gigante nas redondezas de Pequim, as pessoas passam, até que as máquinas consigam abrir uma estrada adicional, as pessoas moram dentro dos carros. Então, há esse exemplo interessante. Aí eu me pergunto, será que não tem razão Fernando Pessoa, quando em A Montanha por Achar, ele diz que a verdade, se ela existe, ver-se-á que só consiste na busca da verdade, porque a vida é só metade. Aí acrescentou, será que a outra metade não é a ficção? A outra metade da verdade não seria a ficção? Perfeitamente, concordo com você e com o Fernando Pessoa. Aliás, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Sim, isso é um ponto importante que não entrou na minha fala, mas que foi muito bem levantado por você. Assim como a Autopista do Sul, do Cortázar, eu me lembrei de um outro exemplo, que é o do Nautilus, do 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne, cuja descrição fundamentou a construção de um submarino idêntico àquele que foi batizado como Nautilus em homenagem ao autor. Quer dizer, a literatura antecipa algumas coisas, mas é uma coisa que eu coloquei aqui, quer dizer, é a possibilidade do real. É talvez uma interpretação sobre o real, mas a gente não pode tomar esse discurso como verdadeiro. A não ser se nós considerarmos a verdade da ficção, quer dizer, ela é verdade enquanto ficção. E aí nós não podemos nos ater à realidade dos fatos cotidianos, materiais, porque aí realmente é uma dimensão imaginária. Na Autopista do Sul do Cortázar, por exemplo, a mulher tem filho, né? Ela engravida e tem filho, quer dizer, passaram no mínimo 9 meses ali naquele congestionamento. Então, sim, eu acho que justamente pelo seu caráter ficcional é que a literatura pode dizer algumas coisas sem provas concretas. É uma coisa, é um diálogo que se faz com a história que é bastante interessante aí. Quer dizer, a nova história já está considerando documentos não oficiais, mas até os anos 40 ou 50 nós tínhamos uma história que era baseada, né, a historiografia baseada em documentos oficiais. Então, se você não tem uma prova, papel assinado, você não pode afirmar determinada coisa. A literatura não, a literatura pode afirmar. E isso faz com que aflorem relatos sobre a realidade, que não são a própria realidade, mas são relatos sobre a realidade que não poderiam aparecer de outro jeito. Então, perfeitamente. E isso
corrobora, inclusive, esse diálogo que a gente está fazendo aqui entre direito e literatura, porque a literatura traz a possibilidade de o direito discutir algumas coisas que, se ele ficar somente nos autos, dos processos, nos casos que já aconteceram, né, ele talvez não pense sobre determinados aspectos da vida, né, da realidade. Eu acho que isso é essencial. Vou quebrar o protocolo. O André havia me solicitado que seria apenas uma pergunta, mas... Não, perfeito? Por favor. Se é uma só... Primeiro eu queria parabenizar a mesa. O Alexandre é o cara, tudo bem, deixa o Alexandre fora. Mas o Diogo, né? Douglas. O Douglas se meteu no nó da coisa. Ali mesmo é o ponto. E isso para nós é um negócio muito importante no direito, porque um pouco digamos, disso que se trata. Do que se trata? É disso que se trata. E nós, dá para ver pelas falas todas, de onde eu estou, mas é de imaginar de antes das iniciais, todo mundo insiste mesmo nesse ponto, porque é o ponto da quebra da verdade. Agora, chega a ser até certo ponto um tanto paradoxal, porque vocês viram, eu ontem ataco esse lugar para dizer não se trata mais. Eu disse com todas as letras, o absurdo quebra a noção de verdade que nós temos. É preciso quebrar a noção e parar de trabalhar com isso, vamos dizer assim, para que a gente possa sobreviver, que a gente possa viver da realidade. É um pouco no sentido de dizer o real é impossível. O real é impossível. Ponto. E isso, no direito já se trabalhou, no direito já se sabia. Nós sabemos no direito, pelo menos desde Carneluth, em 65, quando trabalhando com o Ser e Tempo do Heidegger, diz com todas as letras, a verdade está no todo, e o todo é demais para nós. A verdade está no todo, como nós não conseguimos ter o todo, porque não temos como reconstituir um todo, operamos sempre com a parte. Mas a parte não é o todo, a parte é de outra coisa que se trata. Uma parte de um relógio não é um relógio. Portanto, o Albano lembrou ontem, não é? Tomou banho no rio, nunca mais vai tomar banho da mesma forma. Por que estou me referindo a esse ponto? Porque aqui, justo aqui, nesse lugar, digamos, de cisão com esse discurso, uma das coisas que tem aparecido, e por isso que eu pedi para falar, uma das coisas que tem aparecido com muito viço hoje, é de gente que se propõe, em nome, digamos, do discurso, ou da linguagem, se propõe a dizer, não tem mais verdade. E aí, por um monte de motivos, mas talvez fosse o caso de lembrar o próprio Shakespeare no Romeu e Julieta, quando invoca o fato de que você, mudando o nome da rosa, você não tira o cheiro que está lá, por exemplo. O que significa dizer, o problema nosso está num determinado tipo de discurso que ideologicamente é usado com esse nome de verdade para fazer com que a gente sofra diante daquilo que o Alexandre mostrou, ou seja, cada um enunciando a sua e fazendo tábula rasa de tudo que pode ser uma pretensão de coletividade ou de publicidade, vamos dizer assim. Eis o lugar próprio da ficção. Eis porque o Vará era tão importante nesse aspecto, para mostrar que é necessário desmitificar esse lugar, quando não desmistificar esse lugar. Ora, por que tu, neste ponto particularmente? Porque, apesar do discurso não servir mais, alguma coisa segue lá. O que significa dizer, se o real é impossível, a realidade não é. Enquanto eu estou aqui trabalhando, por exemplo, o país está derretendo. Quando eu digo o país está derretendo porque estão tocando no ponto do coração do país, por exemplo,
de fato, o que pode ser o começo do fim, por exemplo, que eu nem sei como medir. E tudo isso é resultado de um mandado genérico que permite que se faça qualquer coisa, por exemplo. Um juiz que autoriza a polícia a fazer qualquer coisa. Isso pode ser o começo do fim. Estão entendendo o que eu estou falando, não é? Ou seja, quando se começa a falar de verdade e se começa a dizer que ela está amarrada, etc. e tal, ou seja, você está lotado de razão, o discurso não serve. Não serve por verossimilhança, não serve por verossimilhança interna, por verossimilhança externa, não serve de forma nenhuma. O que é preciso compreender, porém, é que se esse real de fato não serve, porque é impossível, alguma coisa continua lá. E é dessa coisa que se trata, é sobre essa coisa que é preciso se debruçar. Eu diria, é preciso parar de arriscar o discurso da verdade, mas não é possível que se pare de pensar que nós temos alguma coisa com a qual nós temos que nos preocupar. Isso a mim parece imprescindível. Antecipar, o professor Calvo faz a última pergunta e aí eu abro aos palestrantes para as considerações finais. En relación a la intervención de Douglas, esto pone de manifiesto, la intervención de Douglas, la importancia de las categorías literarias en el estudio de la literatura y derecho, en las relaciones derecho y literatura. Pero, entre las categorías que has analizado, yo quisiera hacer una puntualización respecto de la verosimilitud. Literariamente, la verosimilitud se construye a través de la aportación de detalles. En el campo jurídico, la verosimilitud, el campo jurídico procesal, la verosimilitud responde a otras estrategias. La acumulación de detalles hace sospechosa la verdad posible, plausible, verosímil. Una demasía, un exceso de detalles hace poco confiable esa versión. Las estrategias procesales plantean algo que hacemos, pero que no sabemos cómo hacemos. ¿Qué contar de lo que se puede, se quiere contar, a quien hay que contar? ¿Qué puedo contar? ¿Qué quiero contar? ¿De qué modo contar? ¿A quién recibe el relato? ¿Cómo lo hago para que se produzca el efecto de verosimilitud? Esto lo hacemos en la praxis jurídica, en el foro, pero no sabemos cómo lo hacemos. No está estudiado. Entonces, el concepto de verosimilitud, que tiene una construcción literaria, sirve en derecho, es útil en derecho, pero se producen modificaciones de esa categoría, modificaciones estratégicas. A veces es necesario dar detalles, no demasiados, y otras veces la verosimilitud se construye al revés, reduciendo detalles, estableciendo conexiones con relatos estándar, con narrativas estándar, los estándares de prueba, por ejemplo, que a mí personalmente me parece que es un proyecto fallido, pero la idea de estándar, la conexión, el anclaje a una serie de relatos jurídicamente identificables. Bueno, esto no está suficientemente estudiado. Y desde mi punto de vista creo que abordar ese estudio precisa de la colaboración de aquellos que se dedican a teoría literaria. Nada más. Muchas gracias.
Eu quero voltar, em resposta às duas perguntas, na verdade vou tentar juntar aqui mais uns comentários, né? Voltar ao tema do painel. O tema do painel é o seguinte, onde é que está aqui? O mito da verdade real desvelado pela literatura. E eu falei de literatura. Eu não falei de direito, eu falei de literatura. Se a gente quer uma aproximação entre direito e literatura, nós temos que trabalhar com as categorias do direito e com as categorias da literatura. Eu não disse que não existe verdade em direito, eu disse que não existe verdade fora do âmbito ficcional na literatura. Eu disse que as tentativas na literatura de se reproduzir a realidade são sempre dentro de uma perspectiva subjetivista, a partir de critérios de diferentes escritores. Então eu acho que sim, nós precisamos dialogar mais, mas nós precisamos respeitar também as particularidades de cada área. Eu acho que isso, e os comentários de vocês me deixaram claro, de que nós não podemos aplicar a mesma verossimilhança da literatura para o direito, e nós não podemos aplicar a mesma verdade da literatura para o direito. Então, eu acho que a gente precisa dialogar mais nesse sentido. Licença. R$1. Rapidinho. Eu tenho teoria, se faz com ferramentas, e eu estou angustiado, porque tu começaste o conceito de verdade factual a partir do Lênio. Isso. Fato, a verdade real. O Hobsbawm, um historiador tradicional, ele parte de fatos. Bom, aí a gente só pula de um problema para outro, né? Mas eu acho que se a gente introduzir uma ferramenta de ordem filosófica da fenomenologia, que é a intersubjetividade, que aliás o Lênio usa frequentemente, eu acho que a gente constrói uma ponte entre esses problemas que a gente está discutindo. Só isso. Eu vou muito rapidamente aqui dizer, o que eu tento fazer com os alunos é assim, o quanto de ficção tem na nossa realidade? Quanto de ficção tem na realidade? Porque eu entendo a realidade. A realidade tem um coeficiente de ficção, as estruturas imaginárias que nos sustentam. Se isso é verdade, e eu concordo com essa perspectiva, eu mostro para ele um casal de mão dada, são amigos, namorados, filho, pai e mãe, o que é? A estrutura imaginária que nos dará o espaço. Daí que eu tenho lido o Calvo Gonzalez e citado a importância da narrativa, porque, de alguma maneira, eu posso apontar, dominando as categorias, o quanto imaginário é o deslizamento que acontece nas decisões judiciárias que se deslocam de uma perspectiva da realidade, entre aspas, pensado em que sentido? Porque eu tenho um problema filosófico. O problema de apontar a realidade é um problema filosófico, ninguém resolve. Eu vivo o mundo é um mundo pensado ou um mundo da realidade? A passagem para lá é o quê? Uma passagem arbitrária? Eu vou discutir isso filosoficamente o resto da minha vida. Então eu consigo, pelas categorias filosóficas literárias, conseguir discutir a construção de discursos descolados dela, mas que não garantem a possibilidade de ser ela. Isso que é o mais desesperador. Eu fiquei contentíssimo porque Campos de Carvalho talvez seja o cara que possa ser resgatado entre nós. É um cara fantástico, assim, que o púlgaro búlgaro dele e o prefácio que o Jorge Amado faz das obras completas dele é muito legal. Então, a Henriette e o Douglas, que vieram aqui falar hoje, eles nos puderam aproximar de uma perspectiva das narrativas que o Calvo Gonzalez tem trabalhado há um bom tempo. E isso, e eu finalizo dizendo assim, é o que o Jacinto falou. Eu tenho uma filha de 6 anos, Sofia, e esse dia eu estava vendo uma TV com ela e ela disse assim, papai, o que eles estão bravos? No Globo News estava uma rebelião, tocando fogo no presídio, lá na penitenciária. Aí eu assim, como é que eu vou explicar para ela? Aí ela assim, Sofia, quantas camas tem no teu quarto? 2. A de baixo, a bicama e a cama dela. Quantas pessoas podem dormir? 2. Dá para dormir 4? As amiguinhas dá. Quantas tu tens na sala? 9. Ela me deu as 9 amiguinhas. Dá para trazer as 9 e colocar na tua sala, no teu quarto? Não, não cabe. Pois eles estão bravos lá por causa disso, porque lá tem mais gente do que cabe. Tem uma portaria do juiz da execução que revogou a lei de Newton. 2 corpos lá ocupam o mesmo lugar do espaço. Essa parte ela não entendeu, mas ela tocou
Adiante. Aí ela me pergunta assim, olha só, 6 anos, e não tem lei, pai? Eu disse, sim, tem a 7.210, que é a lei de execução penal, que diz que não pode isso, artigo 42. Aí ela pergunta assim, e não tem juiz? Aí eu digo, tem juiz, porque a madrasta é juíza, a mãe é juíza, eu também. Daí ela diz assim, não tem juiz? Eu disse, tem. E aí ela me pergunta com 6 anos, pai, ele não tem vergonha? Ele não tem vergonha? Não tem. Não tem. Então, esse laço, por assim dizer, que o Jacinto está falando, é que me parece legal, e a literatura pode nos fazer o que o Dino fala da intersubjetividade. Obrigado a você, desculpa se é muito caótico a maneira como a gente fala, mas é a maneira como a gente pensa. Eu estou oprimido aqui por vários olhares da organização e tendo que encerrar, infelizmente. Então, agradeço a todos, agradeço a presença de todos, agradeço aos nossos palestrantes pelas brilhantes palestras.